continuando nossa revisão aqui, agora a gente vai ver como implementar um servidor DHCP na nossa rede aqui. Então, para isso, vamos criar um outro cenário, vamos deixar esse cenário aqui de lado. Vamos criar um outro cenário onde a gente tem, por exemplo, um switch, a gente tem a estação de trabalho, vamos colocar 2 estações de trabalho, vamos colocar também uma impressora e o nosso servidor. Vamos conectá-lo, vamos conectar tudo utilizando aqui o cabeamento automático. Beleza. E agora aqui, eu quero que todos esses dispositivos aqui recebam um IP de forma dinâmica. Porque lembra, na última revisão que a gente fez, eu tive que vir aqui nas estações de trabalho e definir aqui o IP de maneira estática. E isso aqui eu tive que fazer um por um. Imagina uma rede onde a gente tem 10, não precisa nem ir muito longe. 5 computadores, já começa a ficar trabalhoso você ter que ficar indo em computador por computador fazer esse tipo de configuração. Daí, para isso que a gente tem um DHCP, que ele distribui o IP de maneira dinâmica. Então aqui, no Cisco, a gente vai criar aqui um serviço, ativar o serviço de DHCP. Primeira coisa, quando a gente fala de servidor, a gente tem que definir um IP fixo para ele. O servidor, sim, tem que ter o IP fixo. Os clientes, que são os computadores que acessam o servidor, a gente não necessariamente tem que ser um IP fixo. Então aqui eu vou definir 192.68.0.1. Geralmente a gente utiliza o primeiro ou último IP da rede para o servidor, mas isso não interfere, você pode usar qualquer IP. Aqui, vamos colocar a máscara padrão aqui mesmo. E ok. Feito isso, vamos aqui ativar o nosso DHCP. Então vamos ativar ele. Primeira coisa aqui, qual é o gateway padrão que a gente vai distribuir no nosso DHCP? A gente pode ou não distribuir. Vamos colocar aqui o gateway da nossa rede é o próprio servidor, que é 192.168.0.1, que é o IP do servidor. Mas isso pode variar, isso vai de acordo com a sua rede. Na nossa rede, por enquanto, a gente nessa nova rede que a gente criou aqui, separado da anterior, não tem um servidor DNS, então a gente não precisa. E aqui a gente precisa definir também qual é o primeiro endereço que vai ser distribuído. Então aqui a gente vai colocar 192.68.0, 168.0. Qual é o primeiro IP aqui que vai ser distribuído? No nosso caso aqui, o 0 não pode ser distribuído porque ele é um endereço de rede. O 1, ele já está sendo utilizado pelo servidor. Então, no mínimo, a gente tem que começar a distribuição do nosso DHCP a partir do IP2 aqui. Então, 92.168.0.2. Mas isso aqui é independente. A gente pode começar do 100, por exemplo. Eu posso começar do 200. Claro, essa rede aqui, ela permite. Mas aqui, no caso, vamos começar do 10. A nossa máscara é 255. 255. 255.0. O número máximo de usuários aqui, vamos colocar aqui o número máximo de 10. Isso também aqui no nosso contexto não vai interferir. E vamos agora salvar. Beleza. Está configurado o nosso DHCP aqui no Cisco. E agora é só a gente vir aqui nas máquinas clientes e configurar para que elas recebam esse endereço. Então, ó, aqui está estático, é só clicar em DHCP. Se tiver tudo certinho, olha lá, ele recebeu 192.168.0.10, que é o primeiro IP que eu disponibilizei lá na minha configuração. Se eu vier aqui na estação, mesma coisa. Agora ele vai ter que receber. O 10 já estava em uso, então agora ele recebeu automaticamente o DHCP da conta disso. Então ele agora recebeu 11. E vamos agora configurar a nossa impressora. Então aqui,
DHCP. Vamos ver. Olha lá, 12. Beleza. Como forma de teste, aqui no pacotinho, vamos testar. Vamos ver se os dispositivos, ó, sucesso. Vamos ver se agora a estação de trabalho comunica com a impressora. Sucesso. Vamos ver se essa estação comunica com essa estação. Vamos ver se essa estação comunica com a impressora. Tudo sucesso. Beleza. Então está funcionando o nosso segundo cenário, onde a gente tem a configuração do DHCP utilizando aqui o Cisco Packet Tracer.